Olá, este é um vídeo para colocar de uma maneira sucinta, ou assim eu espero, as minhas impressões sobre os filmes que eu estive vendo nesses 2 meses e meio a 3 meses que eu comentei nos últimos vídeos. Que eu já fiz até vídeos mostrando um pouquinho, né, desses filmes. Foram mais de 70 filmes e vários eu andei revendo para verificar a primeira impressão, se era aquilo mesmo que eu tinha achado, e aí o filme até cresceu, né? Como aliás acontece com livros também. Os livros realmente bons, quando você vai reler, você encontra mais. E os filmes realmente bons, quando você vai rever, você encontra mais. Aí eu vou colocar as minhas impressões nesse vídeo, mas eu quero deixar bem claro que as impressões que eu tive, eu não posso afirmar que sejam as tendências principais dos filmes americanos desse período, das décadas de 1930, 1940, 1950. Foram as impressões que eu tive vendo parte da produção que foi feita nessas décadas, né? Mas eu não vi tudo, então eu não vou dizer que essas são as tendências primordiais, né? As principais, ou que só existam essas e que não existam filmes que as contradigam, tá? Eu estou falando a partir da minha experiência vendo uma parcela do que foi produzido nessas 3 décadas no cinema americano. Vamos lá. Provavelmente a primeira coisa que me chamou a atenção foi você encontrar tanto, especialmente nos filmes das décadas de 1930 e 1940, ainda que tenha também na década de 1950, mas eu acho que menos, encontrar frequentemente um modo como os homens olham as mulheres nesses filmes. O tipo de olhar que você encontra dos protagonistas masculinos sobre as heroínas dos filmes. E aí você tem, por exemplo, o olhar do James Stewart sobre a Simone Simon em Sétimo Céu, do Gregory Peck sobre a Ingrid Bergman em Quando Fala o Coração, ou sobre a Anne Blyth em O Mundo em Seus Braços, o olhar do Gary Cooper sobre a Jean Arthur em O Galã de Mr. Deeds, ou sobre a mesma Ingrid Bergman em Por Quem os Sinos Dobram, ou sobre a Frances Dee em Almas ao Mar, que aliás é um filme excelente, deveria ser mais visto, deveria ser mais conhecido, Almas ao Mar. Ou ainda o olhar do Tyrone Power sobre a John Fontaine em Isto Acima de Tudo, que aliás é um olhar que redime em muitas coisas o procedimento do seu personagem nesse filme. Enfim, aquele olhar que cria um diferencial, né? Que dá assim uma medida, um senso de importância, né, da figura feminina para esse protagonista masculino, e ao mesmo tempo coloca essa figura feminina assim com um certo poder sobre esse homem, mas um poder no bom sentido, tá? A gente vai ver isso frequentemente nesses filmes, um poder no bom sentido. A gente vai ter também, além dessa questão do olhar, uma coisa que eu verifiquei frequentemente nas comédias românticas. Eu não vou dizer, porque eu não vi o suficiente para dizer tal coisa, não percebi isso em outros gêneros. Não vou dizer que isso que eu vou dizer agora é uma tendência que você encontra nos dramas ou em outros gêneros dos filmes dessa época, né? Mas nas comédias românticas, nas melhores, eu encontrei essa tendência. Que a mulher tem sempre razão. Nas comédias românticas dessas décadas do cinema americano, 1930, 1940, 1950, eu encontrei frequentemente aquele tipo de história em que a heroína faz coisas erradas, faz escolhas erradas, tem procedimentos altamente questionáveis, mas, no final das contas, ela está certa. Aquilo que ela faz acaba sendo desculpável, especialmente se ela se apaixona pelo herói, né? Aí quando ela se apaixona pelo herói, tudo que ela fez de errado é desculpável. Não se fala mais nisso. Então você encontra isso frequentemente, você encontra isso em O Galante Mr. Deeds de 1936, porque a Jean Arthur, quem viu o filme sabe, ela faz algumas coisas bastante questionáveis. Você encontra isso em Bola de Fogo, de 1941, que a Barbara Stanwyck também faz coisas altamente questionáveis. No remake do Bola de Fogo, de 1948, que é um remake musical, né? A Canção Prometida. A Virginia May faz as mesmas coisas
questionáveis, né, que a Bárbara faz no filme anterior. E a gente encontra isso também numa comédia despretensiosa, mas que é bastante gostosinha, A Bola de Cristal, de 1943, com a Paulette Goddard, em que ela também cria uma teia de mentiras enorme, porque ela quer conquistar o homem que ela gostou, né, que é o rei Milan. Então ela faz um monte de coisas questionáveis, ela mente muito ao longo do filme todo, ela inventa histórias, né? Mas no final ela tem razão, ela está certa. O filme, o roteiro, o desenrolar da história e o desfecho dão razão sempre às figuras femininas, sempre, nas comédias românticas. E uma outra coisa que eu também encontrei em algumas dessas comédias é que quando o personagem masculino ele faz alguma coisa errada e a personagem feminina se vinga, e ela se vinga com, vamos dizer, juros e correção monetária, o filme continua do lado dela. Mesmo quando você acaba ficando com pena do herói, que fez uma coisa errada no princípio da história, aí a história vira, né? A personagem feminina descobre aquilo que foi feito, fica indignada e aí ela começa a se vingar. No caso da comédia romântica, o filme toma as dores da heroína o tempo todo até o final. Isso acontece especialmente num filme que eu ri muito assistindo, que é Esse Impulso Maravilhoso, de 1948, em que a Jane Tierney vai se vingar do Tyrone Power e assim, de uma maneira que por fim você fica com pena dele. Enfim, essa também é uma outra tendência, nessa época em que a gente fala tanto de feminismo, de direitos iguais, né? Você encontra um tipo de feminismo nesses filmes. O que é sempre surpreendente, porque a gente pensa que certas preocupações, certas tendências, né? Certos consertos que a gente faz no modo de pensar, né? Dentro da sociedade, são muito recentes e não são. Você encontra respostas e alternativas para esse pensamento, para essa posição, essa defesa da posição igualitária, né, entre homem e mulher, nos filmes antigos também, de uma maneira diferente de como nós apresentamos isso hoje. Mas isso está presente, de uma forma criativa. E é interessante a gente ver isso nos filmes. O que mais? As questões sociais sem cair no politicamente correto, né? Assim como eu já falei aqui que eu não gosto, né, de obras de literatura em que elas têm uma mensagem tão forte que isso prejudica a obra literária, eu também não gosto de filmes em que você perceba que tem uma mensagem social, política, religiosa, o que for, tão forte que prejudica o filme, né? Prejudica o andar da história, prejudica a caracterização dos personagens e tal. E aí você tem alguns bons filmes dessa época, das décadas de 30, 40, 50, em que você tem questões sociais aparecendo, mas não está se falando do politicamente correto. Você não tem uma distorção dos personagens ou um esquecimento da história, do desenvolvimento da história, para falar, né, para pregar aquela questão, seja social, seja política, seja religiosa, seja o que for. Você tem isso claramente, essas questões sociais, essas preocupações sociais em filmes como Almas ao Mar, de 1937, que eu já citei aqui, que você tem a questão da escravidão, né? Do absurdo da escravidão, do mercado de escravos e tudo, mas isso não é colocado de uma forma que prejudique o filme ou prejudique os personagens. O tema está ali, mas não é o politicamente correto. Não está estragando o filme. Você tem um filme bem interessante de 1953, que é o Rebelião na Índia, que à primeira vista, e eu vi muitas críticas negativas ao filme por isso, ele está pintando a revolta dos cipais na Índia por volta de 1857 de uma forma negativa e assim apresentando os britânicos como sempre, né, os mocinhos e as vítimas da história. Mas se você prestar atenção, se o espectador prestar atenção em Rebelião na Índia, vai ver que existe uma outra questão sendo colocada ali que vai denunciar o preconceito, né? Então, essa história aparentemente pró-britânica também é uma crítica, né, ao modo de pensar inglês, né? As divisões de castas, de sociedade e de raça, né? Mas o filme não é politicamente correto. Ele apresenta a questão sem esquecer a história, sem esquecer a aventura, sem esquecer a história de amor. E a história de amor tem até bastante peso nessa questão, né?
do preconceito dentro do filme. A gente também tem isso num outro filme que é... Mais dois filmes, que é o Gala de Mr. Deeds, também você tem uma questão social ali, mas esse não prejudica o filme, né? O social não fica mais importante que o individual. E em Isto Acima de Tudo, que é um filme até com uma tendência a fazer propaganda em prol do esforço de guerra, porque foi feito em 1942, né? Estávamos em plena Segunda Guerra Mundial. Mas você também tem uma questão social sendo apresentada ali ao longo dos diálogos, ao longo das decisões dos personagens, que ficam sendo denunciadas, ficam sendo colocadas pelo filme sem fazer propaganda. Uma outra coisa que eu percebi, eu vi vários westerns, né, os faroestes, e eu percebi que eu gosto particularmente de um gênero de western, que é o western psicológico. Que é aquele tipo de western em que você tem os personagens numa situação limite e que essa situação vai permitir que eles se revelem para nós, né? E aí eu vi pelo menos 3 grandes filmes desse tipo, né? Você tem No Tempo das Diligências, de 1939, Correio do Inferno, de 1951, e Jardim do Pecado, de 1954, que são filmes em que você tem os personagens que não se conhecem, são obrigados a estar naquela situação, seja dentro da diligência, no Tempo das Diligências, né? Seja presos num das estações, né, em que as diligências param, em Correio do Inferno, seja fazendo uma longa viagem por uma região perigosa, né, cheia de índios, cheia de perigos, em Jardim do Pecado. Você tem esses personagens que são obrigados a conviver juntos, né, estar juntos sem se conhecerem antes da história começar, e que por causa da situação de perigo, de tensão, de desconfiança, né, eles vão se revelando e você vai descobrindo quem eles são e como eles agem diante das dificuldades, né? Alguns vão agir com mais nobreza e outros com menos, né? E vão se mostrar para nós. Eu gostei muito desses 3 filmes. Por último, eu gostaria de falar de uma coisa que em princípio é muito ruim e eu continuo dizendo que é muito ruim, que é o problema da censura. O chamado Código Reis, que foi um grupo de regras, né, de código de censura que imperou em Hollywood por volta de 1934 até mais ou menos dentro da década de 1960, se eu não estou enganada, ele tornou muito difícil se fazer determinadas cenas, né? Havia coisas que não podiam aparecer nos filmes, e se falar de determinados assuntos, e até, como eu fiquei sabendo, usar certas palavras nos filmes. Você podia, no máximo, usar um certo número de vezes, não mais. E aí o que acontece? Eu não estou defendendo a censura, mas eu acho que o Código Reis acabou sendo, entre aspas, um bem para o cinema americano dessas décadas, porque estimulou a criatividade. Como os diretores, os roteiristas, eles não podiam fazer certas coisas abertamente para não serem cortados, não serem apanhados pelo Código Reis, né? E o filme assim ser boicotado ou ser vetado na hora de ser levado ao público, eles tinham que botar a sua imaginação para funcionar e serem criativos na hora de fazerem os diálogos e na hora de criar as cenas. A gente tem vários filmes que se beneficiam disso no sentido de serem criativos para passar emoções intensas, para passar assim uma profunda paixão, para passar preconceitos também, preconceitos raciais. E aí você tem o Bola de Fogo de 1941, que ele tem uma cena assim, que vamos dizer que é, no meu entender, de um erotismo assim muito sutil, mas muito poderoso, e que os roteiristas criaram, né, e o seu diretor criaram toda aquela situação para poder passar aquela mensagem de profunda paixão do personagem, sem entrar em detalhes e sem fazer cenas explícitas. E você vai ter isso também no Rebelião na Índia, na questão do preconceito, né? Uma palavra que não pode aparecer no Rebelião na Índia, não pode aparecer muitas vezes, e aí ela é dita acho que umas 2 vezes no filme, uma vez acho que até está em outra língua. E depois ela é apenas insinuada com outras palavras. Então você vê diretores e roteiristas de Hollywood nessa época se esforçando para passar as suas mensagens, para tocar em determinados assuntos delicados, mas tendo que usar a sua imaginação para não serem apanhados pelo famigerado Código Reis.
E é isso.